Graça e paz. Espero que os irmãos estejam todos bem. Estamos aqui nessa manhã, né, de domingo, para falarmos um pouco da palavra de Deus. Esse momento de confinamento, né, isolamento social decretado pelos nossos líderes. Mas graças a Deus, né, que permitiu, né, o desenvolvimento tecnológico. Hoje as distâncias foram encurtadas e não tem mais razão para a gente não se comunicar, né? E eu, conversando com a pastora Roseli, a gente tivemos a ideia de tentarmos transmitir, né, alguma coisa no domingo pela manhã. E para isso nós estamos gravando, né, essa palestra, uma breve palestra. Tem um texto que eu estou dispondo, não só aqui nesse canal, mas também lá pelo WhatsApp, para que possamos ler e fazer uma reflexão. E assim, né, algumas pessoas estão nos dizendo aí, né, e achando absurdo que se feche os templos. Mas nós temos que entender que, segundo a palavra de Deus, né, falada lá em Nicodemos, ele diz que se não entendermos das coisas terrestres, como também poderemos entender as coisas celestiais. Ou seja, se não somos capazes de obedecer às leis dos homens, que é tão fácil, quanto mais obedecer às leis de Deus, que são muito mais graves e exigentes. Então, nessa manhã, a gente quer aproveitar esse momento de isolamento e falar um pouco sobre isolamento. E lembrar que Jesus também, falando lá com uma mulher samaritana, com o questionamento que ela fazia sobre aonde deveríamos adorar a Deus, e Jesus responde para ela dizendo que não seria naquele monte, nem também no templo de Jerusalém, porque a Deus não importa o local, e o que Ele quer é aquele que o adore em espírito e em verdade. Ou seja, não importa se estamos reunidos na igreja ou se estamos dentro do nosso lar. O que importa é que sejamos adorando a Deus em espírito e verdade. Então, para falar um pouquinho, nós vamos usar aqui hoje a figura de João, lá no Apocalipse. E para iniciar, eu trouxe aqui um texto de referência. Diz assim: mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Está lá em João, capítulo 4, versículo 23, é um texto conhecido de todos. E diferentemente do que se possa pensar, que ouvi dizer que quando a gente fica longe, né, aquela ideia das brasas que são longe vão se apagar, essas brasas elas podem se apagar porque o fogo ele queima de fora para dentro do carvão, né? Mas nós somos brasas também de uma fogueira que não se apaga, porque o fogo que nos mantém aceso não vem de fora para dentro, mas ele vem do nosso interior para fora. Então essas chamas se manterão sempre acesas, independente de estarmos reunidos no espaço geográfico ou não. Porque o que interessa aqui é que nós estamos reunidos não no espaço geográfico, mas estamos reunidos em espírito. Amém? Estamos reunidos em espírito e todos voltados para aquele que mantém essa chama acesa, que é o Espírito Santo de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, falar um pouquinho essa manhã
trouxe aqui um texto, não é meu, como sempre, né? Mas capturado lá da internet. É um texto que eu achei bom para a gente falar um pouco. Não dá para falar muito, porque os próprios sistemas não permitem, né? Longos discursos. Tem uma certa limitação para isso. Mas só para abordar um pouquinho, para lembrar da figura de João, tá? O título é Além de Nossa Ilha de Patmos Particular. Essa é a sugestão, porque a gente precisa entender isso, né? Entender que João estava no exílio, embora a ilha de Patmos, como se diz, não era uma ilha assim tão deserta, porque ela é uma ilha onde eram colocados os prisioneiros, né? E João, embora ele estava no cárcere, né? E de uma certa maneira ele estava isolado do resto da sua comunidade, isolado do mundo, sem poder, dentro do espaço geográfico, realizar a missão que Jesus lhe tinha incumbido. Mas entretanto ele está ali isolado, mas ligado em Deus. E ele vai ter o privilégio, então, de ter uma visão, né, gloriosa, uma visão do Cristo ressuscitado. Ele vai ter a possibilidade de receber do Senhor e contemplar, ter o privilégio de contemplar, de ter essas visões que pudesse contemplar aquilo que o seu Deus estava planejando para o mundo. Natural, como o texto vai dizer, há muitos momentos de alegria ali, e também de tristeza, porque o próprio Jesus ressuscitado vai falar dos mártires, né? Aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo e muitas vezes até morrendo por causa da sua obra. Bom, o texto vai nos dar uma sugestão aqui, que ele diz que a maioria de nós está familiarizado com a frase inicial da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Essas palavras, segundo o texto, elas nos foram ensinadas por Jesus, né? No seu discurso no Sermão da Montanha, e que muitas vezes ela realmente expressa o desejo do nosso coração. Entretanto, as circunstâncias que nos cercam, né, faz a gente perder esse foco e esse sentimento e de alguma maneira ficarmos afastados, né, daquilo que Deus havia proposto para nós, desviamos a nossa atenção, né, por causa dessas coisas que acontecem nesses dias. Então, falando da questão do isolamento, do posicionamento que o crente deveria ter hoje, nesse dia de muita dificuldade, né, é exatamente isso, né? É não perder esse foco. E essa ideia do Pai Nosso é entender que, como é nosso, é de todos, né? O sofrimento que o mundo vem passando. Não é que Deus quisesse que o homem sofresse, porque não é pretensão de Deus que o homem passe por tanta dificuldade. Deus não queria isso. Entretanto, o homem buscou isso. E nós vivíamos um momento agora, antes de acontecer essa manifestação da Covid-19 e de ser decretada no mundo essa pandemia aí, decorrente do coronavírus, o mundo estava caminhando por uma direção e que Deus tinha assim, sido colocado totalmente de lado, não só na questão de questões civis, mas nas próprias questões teológicas, né? Nós vimos aí que os nossos sacerdotes desviaram a atenção para aquele clamor do Pai Nosso para os seus interesses pessoais, interesses políticos, né? Interesse por classe. Então, de uma certa maneira, eu acredito que Deus, ele permitiu, né, que o mundo chegasse nessa situação
para que o homem pudesse parar e refletir um pouco. Então, se a gente hoje analisar um pouco friamente, nós vamos perceber que alguns setores que são decisivos para a continuação da vida, eles deram uma freada. Então não se fala mais, ninguém tem medo hoje da guerra nuclear. Ninguém tem medo hoje do poder da Rússia, do poder dos americanos, do poder bélico. Ninguém tem medo hoje lá da Coreia do Norte, do Irã, não é isso? Então, porque Deus deu uma travada nesses poderes. Também deu uma travada nos poderes que estão governando os países, né? Os nossos legisladores, nossos presidentes e governadores. Deu uma travada também na questão da exploração, que é classe econômica superior. Quando eu falo classe econômica superior, eu falo das grandes empresas, né, que exploram tanto os trabalhadores, e também na questão da própria igreja, os sacerdotes também está reflexivo, uns são rebeldes por causa da questão financeira, mas de uma certa forma a gente vai ver que Deus permitiu que essa situação acontecesse para que o homem desse uma olhada e pensasse que ele está aí, né? E se for pela sua vontade, cessa logo. Como eu disse, não é a vontade de Deus que esse mal assole a humanidade, mas esse mal assola a humanidade para que a humanidade possa perceber, né, que embora os homens tenham grandes bombas atômicas, tem foguetes para lançar no espaço, mas todos estão retidos por um inimigo que não vê, que não se pode ver, né? Que é um vírus que está aí à espreita de qualquer um, né? Ninguém sabe aonde ele está, e quando se vê, alguém já foi contaminado, alguém já está em situação pior. Eu entendo dessa parte, né, que embora seja promovido, assim como tantos dizem, pelas mãos humanas, mas que Deus permitiu, né, para que a gente pudesse fazer uma reflexão, até na nossa própria vida religiosa, como será, né, se realmente manifestasse o final dos tempos, de maneira como se pregou tanto tempo, a gente pensar que o fato da gente não poder, ou seja, não estarmos reunidos na praça, teríamos esfriado em relação a Deus. Por isso, Jesus falou uma pergunta ao seu discípulo: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Isso é um ponto para a gente refletir. Então, será que João, pelo fato de estar isolado lá da sua comunidade cristã naquela época, está afastado da sociedade onde ele deveria, né, estar atuando como pregador de evangelho, por exemplo, está agora retido ali, isolado, preso, né, incomunicável com o mundo exterior, no cárcere? Será que João pensou que ia esmorecer na fé? Ou será que a fé dele foi fortalecida porque ele percebeu que, embora estivesse no isolamento, Deus estaria presente com ele? Assim também para a gente, né? Embora sejamos na nossa casa, a gente não pode se reunir com amigos, né? O máximo que a gente faz é sair para o trabalho, assim mesmo com critérios, não poder nos reunir na igreja para fazer o nosso culto, né? Mas será que a gente pode pensar isso também, que esse fato vai fazer a nossa fé esmorecer? Eu acho que não. Eu acho que mesmo que isolado dentro das nossas casas, Deus está conosco. Sempre foi assim. Foi assim com Daniel, foi assim com os seus missionários na fornalha. Deus sempre se fez presente quando os seus, né, estiverem em questão de isolamento. Assim como ele esteve com Jesus, né, o tempo todo. Amém, irmãos? Então, para a gente, queria só para a gente trazer esse texto, né, que fala de João, das maravilhas que João vai contemplar por causa dessa fé que é avivada nesse momento. Amém? Então, diz o texto aqui que nosso último livro mostra que devemos manter nosso foco no lugar certo para conseguir suportar as dificuldades da vida. Aí sim, finalmente experimentar as maravilhosas bênçãos que Deus tem reservado para nós. Amém? Bom, então o texto vai falar, né, sobre o exílio e a revelação, ou seja, já falei aqui algumas coisas, que João está exilado
e talvez Deus tivesse nele esse propósito, e a revelação que ele vai receber nesse momento, né? Então é exílio, né? E revelação. Então aqui o texto vai alertar que João, ele estava presente, tá? Lá no Sermão do Monte, quando Jesus ensinou a eles como deveria ser feita uma oração. Então ele também sabe aqui essa questão do que não pode perder o foco no Pai Nosso, né? Aquele que reina sobre todos nós, aquele que é o nosso companheiro, nosso amigo, né? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então a razão pela qual João estava na prisão ou no cárcere, a razão era por causa da palavra de Deus, né, e do testemunho que ele dava de Jesus Cristo, né? Então, assim, as nossas vidas também, elas devem ser pautadas por isso. Nós não devemos ter medo de nada, mas respeito a todos, tá? E exatamente por causa da palavra do Senhor e porque nós somos essas testemunhas de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, meditemos por um momento no que pode ter passado na cabeça de João, né? Então, ele olhar para cima de um penhasco escarpado, as águas agitadas batendo na rocha abaixo. Ali, ele, isolado nesta ilha remota, incapaz de exercer as suas funções incumbidas a ele, décadas atrás, por seu Senhor e Mestre. Não é isso? Embora João tenha recebido do Senhor, olha só, né, em décadas atrás, em um momento totalmente adverso a esse, né, ele está agora ali incapaz, né, de fazer aquilo que o Mestre mandou, né? Então a gente pensa hoje, como muitos vão dizer, né, já disseram, que nós deveríamos rejeitar, né, a questão do isolamento decretado pelos homens, porque Jesus mandou a gente ir para pregar a palavra. Então vamos imaginar o seguinte: nós temos hoje os hospitais, vou exagerar um pouquinho, a gente tem conhecimento nesse momento, diz que quando uma pessoa do grupo de risco, né, ela torna-se infectada e internada e vai para CTI, para UTI, esses hospitais não se pode entrar nele, por exemplo, para evangelizar, e nem nas áreas circunscritivas, porque é proibido por causa desse alto grau de contágio. Ele é bem diferente do que a lepra, né? Ele é bem diferente do que a lepra. A lepra, ela pode até ser contagiosa num contato diretamente, mas de uma maneira bem adversa dessa. E nesse caso aí não, esse caso é um contato com uma pessoa que tenha sido contaminada, permite o contágio de diversas pessoas. Então há uma proteção. Então, embora Jesus tinha dito que nós deveríamos levar, né, a sua palavra a todos, sem exceção, mas nesses casos, né, que nós fomos retirados de circulação, isso torna-se impossível, e isso não pode fazer nossa fé esmorecer, e não esquecermos esse mandato, porque a hora vai virar, certo? E que nós novamente teremos oportunidade para estar aí pregando a palavra de Deus. Então, a ideia aqui que eu tenho, que eu penso ter recebido de Deus, né, porque a gente ora primeiro, é mostrar que mesmo na questão de não ter contato, né, com o mundo exterior, e isso por influências externas, a nossa fé ela tem que ser multiplicada a cada dia, a tal ponto da gente também poder contemplar o Senhor, né? Talvez não necessariamente a mesma visão que João teve, mas a visão que nós pudermos ter e que Deus possa, assim, então, nos revelar. Amém? Então, entenda que, embora décadas atrás o Mestre lhe tenha dado a orientação
de como deveria realizar o seu ministério, agora, nessa realidade, ele está impedido de fazer isso, mas não impede dele estar com essa coração aceso e voltado para Deus, e lembrando sempre daquilo que o Senhor Jesus lhe havia ensinado. Amém? O texto, como dizer, ele está disposto aqui. Os irmãos podem perfeitamente ler, né, o texto. Ele é bom e fazer suas reflexões. Tem uns versículos aqui que a gente colocou aqui para análise, né? E os irmãos vão ver que a gente vai caminhando e vamos chegar no final do texto, quando vai falar de alcançar a glória, né, inacessível do Senhor. Você está presente, está na sua presença de uma maneira diferente daquela que a gente queria que fosse na nossa reunião no tempo, tá? E que peço que a gente possa voltarmos, né, e gastarmos nesse momento o nosso tempo meditando e pesquisando a palavra de Deus. Tem muita coisa boa aí na internet que a gente pode baixar, né, e estudar o próprio texto bíblico, né, para comparar ele com a própria execução da vida. Então, assim, peço aos irmãos, né, que aproveite esse momento, tá? Aproveite esse momento que Deus nos permitiu, né, nos separou, vamos assim dizer, para fazer uma reflexão na nossa vida, né, e saber que os valores desse mundo não podem afetar a relação que nós temos com Jesus Cristo, para que ela não seja afetada também com o Pai. Então, lá fechando o nosso texto, vai falar sobre aproximando-se do inacessível, né, dessa visão gloriosa que João tem ao contemplar, né, o Cristo ressuscitado, né? Vai falar sobre o alcance da luz inacessível. Por isso há toda essa figura de joias, né, de pedras preciosas, né, porque a gente sabe que isso emana luz, né, e vai dizer exatamente que nós podemos nos aproximar dele, lembrando que Deus é o Pai nosso e que Deus nos quer o adorando, porque nós só podemos contemplar essa glória de Deus de uma maneira em espírito, tá? Porque nossos olhos carnais, né, nossos olhos de estrutura orgânica, eles não têm capacidade de vislumbrar a glória de Deus, porque se assim fosse, com certeza estaríamos cegos, né? Então, leiam o texto, né? Procurem não deixar, né, de estudar. Oração só não basta, é preciso aprender e muito, até porque para aprender, para saber orar, para saber a quem pedir, para saber como pedir, né? Assim conforme diz o texto de Paulo, que nós não sabemos como pedir, né? Mas que o Espírito interpreta, né, aquilo que nós temos no coração, de maneira inexprimível. Então a gente precisa compreender bastante isso. Então não se ausente da Bíblia, né? Não deixe de fazer o seu culto. Eu falo com os irmãos aqui, né, quando encontro, que eu não deixo de fazer meu culto, eu não deixo de cantar o meu louvor pela manhã, não porque por obrigação, é porque eu aprendi que algumas coisas têm que ser feitas na nossa vida. Então, cantar o meu louvor pela manhã, orar a Deus na madrugada, orar a Deus no caminho do meu trabalho, em todos os tempos, né? E clamar a Deus muito mesmo, né? Para que Ele possa, pela sua infinita misericórdia, intervir, né, na vida de tantas pessoas, e muitos, milhares e milhares, que nesse momento estão padecendo pelo mundo, muitos deles sem conhecimento de Cristo e muitos deles também com conhecimento, porque Deus não separou nenhum e nem outro, Ele estendeu a mão sobre todos. Amém? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus, tá? E eu vou encerrar nesse momento, porque eu não sei quanto tempo eu já falei aqui, pode ser que eu não consiga falar mais do que isso. E no próximo domingo, se for assim nos permitir, vamos tentar botar um outro texto aqui para a nossa meditação. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.